Até aqui discutimos vários experimentos nos quais partículas como elétrons, nêutrons e fótons não parecem seguir um único caminho entre dois pontos. Os raciocínios que fizemos, fundados na premissa de que cada partícula tem apenas um caminho, levaram a conclusões lógicas incompatíveis com os resultados experimentais. Em todos esses experimentos, seja com o interferômetro de Marzender ou com o de dupla fenda, havia um ponto em comum. O aparato utilizado não permitia, mesmo em princípio, a identificação do caminho da partícula. Isso leva muitos físicos a afirmarem que não faz sentido tecer raciocínios envolvendo o caminho da partícula em situações nas quais, em princípio, não é possível determinar esse caminho. O que nós vamos discutir aqui é o que aconteceria se modificássemos aqueles aparatos de forma que eles passassem a identificar o caminho da partícula. Essa figura aqui mostra um interferômetro de Marzender, como aqueles que nós discutimos anteriormente, mas modificado para permitir a identificação do caminho da partícula. Isso é feito colocando o primeiro semiespelho sobre uma plataforma ligada a uma mola helicoidal, que permite com que essa plataforma vibre em torno do eixo da mola. Quando uma partícula incidente aqui da esquerda encontra este semiespelho, duas coisas podem acontecer. Ela pode ser transmitida ou refletida. Se ela for transmitida, praticamente nada acontece com o semiespelho. A quantidade de movimento inicial da partícula é igual à sua quantidade de movimento final. Ou seja, ela não deu nenhum impulso ao semiespelho que pudesse colocar essa plataforma em vibração em torno do eixo da mola. Por outro lado, se a partícula for refletida, ela dá um impulso à plataforma correspondente à mudança na sua quantidade de movimento. Esse impulso coloca a plataforma em vibração. Portanto, o estado final da plataforma, repouso ou vibração, indica o caminho tomado pela partícula. Se a plataforma permanece em repouso, é porque a partícula seguiu pelo caminho A, o caminho superior. Se a plataforma é colocada em vibração, é porque a partícula foi refletida e tomou o caminho B, correspondente ao braço inferior deste interferômetro. Essa caixinha com a letra grega φ indica algum dispositivo que altera a distância percorrida pela partícula neste caminho B. Esse dispositivo poderia ser também aquela célula de nitrogênio que encontramos no interferômetro de nêutrons. Nesse caso, φ seria a densidade do gás no interior da célula. De um jeito ou de outro, vimos naqueles experimentos que variações nessa quantidade φ produziam algo semelhante a um padrão de interferência no registro de um detetor colocado após o segundo semiespelho. Esse padrão está mostrado pela linha pontilhada que vemos nesse diagrama associado ao detetor. No entanto, lembrem que esse padrão de interferência era obtido com interferômetros onde não era possível determinar o caminho seguido pela partícula. Este aparato aqui, por outro lado, foi construído para permitir justamente esta identificação. E o que acontece quando fazemos o experimento com ele?
o padrão de interferência desaparece. Em vez de encontrarmos uma oscilação à medida que, por exemplo, o comprimento desse braço é modificado, temos uma probabilidade constante de uma partícula chegar a este detetor. Este é justamente o resultado que nós esperaríamos encontrar caso a partícula que foi usada nesse experimento se comportasse como uma partícula usual, algo que seguia ou um caminho ou outro. Nesse caso, nossa discussão anterior mostrou que qualquer que fosse o comprimento, por exemplo, de um desses caminhos, a probabilidade da partícula chegar a um detetor seria sempre a mesma. Portanto, em um experimento capaz de identificar por onde a partícula seguiu, o conceito de caminho dessa partícula ganha significado e podemos utilizá-lo em nossa análise do que deva estar ocorrendo. Mas, como nós já vimos, em experimentos onde essa identificação era impossível, o uso do conceito de caminho em uma análise levava a conclusões em conflito com o resultado dos experimentos. Isso confirma a afirmativa de Heisenberg no artigo de 1927 que já citamos. Adaptando o que ele disse a este caso, podemos afirmar que se alguém deseja ser claro sobre o que quer dizer com a expressão caminho da partícula, ele deve especificar experimentos com os quais pretende identificar tal caminho. Do contrário, essas palavras não terão qualquer significado. O experimento está descrito em detalhe nesse artigo que está aqui embaixo. Lá nós podemos ver, por exemplo, que essa descrição aqui é apenas uma, digamos, versão pedagógica do experimento. O aparato real era bastante mais complexo, envolvia um chamado interferômetro de Ramsey. Um dos aspectos estudados no experimento foi o que aconteceria com esses resultados caso a massa desta plataforma fosse alterada. Se a massa da plataforma for muito pequena, ela é facilmente colocada em vibração ao refletir uma partícula, permitindo uma identificação clara do caminho seguido. Mas, por outro lado, se a massa for muito grande, é como se a plataforma estivesse fixa ao restante do aparato, o que tornaria impossível colocá-la em vibração, com uma colisão com uma partícula, e, consequentemente, identificar o caminho que essa partícula tomaria. O efeito da massa da plataforma sobre o resultado do experimento está mostrado aqui nesses gráficos. A massa é identificada por essa letra N. Para a massa zero, nós temos o que já havíamos discutido. Não há um padrão de interferência, e sim uma probabilidade constante de uma partícula chegar ao detetor. Por outro lado, para massas muito grandes, temos N igual a quase 13, podemos notar um padrão de interferência bem desenvolvido. Isso, é claro, corresponde à situação em que os dois caminhos são indistinguíveis. E isso ocorre porque, para uma massa grande, como já discutimos, a plataforma é colocada em vibração com muita dificuldade até. Para massas intermediárias, a gente vai passando gradativamente de um limite ao outro. Aqui nós temos uma massa já um pouco maior que zero, mas não muito, e nós podemos ver que o padrão de interferência começa a ser delineado,
Isso se acentua para uma massa ainda maior, até que finalmente, para a maior de todas, nós já temos um padrão de interferência muito desenvolvido. O crescimento do padrão de interferência à medida que a massa da plataforma vai aumentando, ou seja, à medida que os caminhos vão ficando mais e mais indistinguíveis, está mostrado aqui neste gráfico. No eixo horizontal nós temos a massa da plataforma e na vertical nós temos o contraste entre essas franjas de interferência, entre a interferência construtiva e destrutiva. Essa diferença de intensidades aqui é o que se chama de contraste nesse eixo. O contraste vai aumentando, como vemos, à medida que a massa da plataforma vai aumentando. Ou seja, quanto mais difícil se torna distinguir o caminho seguindo pela partícula, maior fica a diferença entre o máximo e o mínimo nesse padrão de interferência. Resumindo isso tudo, para uma massa muito pequena, nós temos que o caminho é facilmente identificável e, como resultado disso, não há nenhum padrão de interferência no resultado experimental. Por outro lado, para uma massa muito grande, os caminhos ficam praticamente indistinguíveis e isso dá origem a um padrão de interferência na probabilidade, algo como vemos aqui. Um outro tipo de mudança no aparato também foi estudada neste experimento. Dessa vez, o segundo semiespelho também foi colocado sobre a plataforma vibratória. Com isso, uma partícula que é transmitida pelo primeiro semiespelho e, consequentemente, deixa a plataforma sem vibrar, percorre o caminho A até chegar ao segundo semiespelho. Ali, se ela deve ser detectada, ela necessariamente será refletida, o que deixará a plataforma em vibração, pois agora haverá uma transferência de quantidade de movimento da partícula para o semiespelho. Por outro lado, se a partícula foi refletida no primeiro semiespelho, dessa vez ela deixará a plataforma em vibração, pois transferiu quantidade de movimento para o semiespelho. Seguindo pelo caminho B, ela, se deve chegar ao detetor, deve ser transmitida pelo segundo semiespelho, ou seja, não transferirá nenhuma quantidade de movimento a esse semiespelho, mas, devido à primeira reflexão, a plataforma já está vibrando. Portanto, qualquer que seja o caminho tomado pela partícula, quando esta chega ao detetor, a plataforma estará sempre vibrando. Em outras palavras, com esta nova montagem, torna-se impossível determinar o caminho que foi seguido pela partícula. O resultado do experimento realizado com esta nova montagem está representado aqui. O gráfico ao lado mostra os pontos realmente medidos. Nós vemos daqui que o padrão de interferência retornou, foi restabelecido em relação ao experimento anterior, no qual apenas o primeiro semiespelho estava sobre a plataforma. Ou seja, a impossibilidade de determinar o caminho que reapareceu aqui parece ter sido a responsável pelo retorno
do padrão de interferência. Todos os experimentos que nós discutimos até agora tinham características em comum. Em cada um deles, uma partícula chegava a um detetor e podia fazer isso por dois caminhos diferentes, alternativos, né? Essas duas maneiras alternativas de chegar ao mesmo resultado poderiam ser indistinguíveis no experimento em questão ou distinguíveis. Se elas eram indistinguíveis, esses experimentos sempre mostravam um resultado muito semelhante ao padrão de interferência encontrado na física ondulatória clássica, indicando, num certo sentido, que aquela partícula havia tomado os dois caminhos alternativos simultaneamente. Ou, como nós preferimos expressar, não fazia sentido falar de caminhos numa situação em que não era possível distingui-los experimentalmente. Por outro lado, se esses dois caminhos, se essas duas formas alternativas de chegar ao mesmo resultado eram distinguíveis experimentalmente, ou seja, se nós pudéssemos falar que a partícula seguiu ou por um caminho ou por outro caminho, nesse caso não havia nada parecido com interferência. O sistema aqui se comportava como as partículas usuais da física clássica, que seguem ou por um caminho ou por outro. Dito de uma forma mais geral e mais precisa, se eu tenho um sistema inicialmente num estado A e ele pode chegar a um estado final B de duas formas alternativas diferentes, né? Se essas duas formas são distinguíveis, né, a probabilidade dele sair de A e chegar em B será a probabilidade dele fazer isso pelo caminho 1 mais a probabilidade dele fazer isso pelo caminho 2. Como vimos na nossa discussão do interferômetro óptico, esta soma de probabilidades nada mais é do que uma manifestação do fato de que o número de partículas, o número de sistemas que sai de A e chega em B, é o número daqueles que fez isso da maneira 1 mais o número daqueles que fez isso pela maneira 2, pois a distinguibilidade garante que podemos falar que ou um processo ocorreu ou o outro processo ocorreu. Por outro lado, sempre que esses dois processos eram indistinguíveis, nós encontrávamos que a probabilidade de sair de A e chegar a B era diferente das probabilidades que nós obteríamos se colocássemos algum tipo de bloqueio em um desses dois caminhos. Por exemplo, bloqueando o caminho 2, nós teríamos a probabilidade de sair de A e chegar a B por 1, pois era a única alternativa viável. Bloqueando o caminho 1, nós tínhamos a probabilidade de sair de A e chegar a B pelo caminho 2. No entanto, quando os dois estavam abertos, quando não havia nenhum bloqueio, a probabilidade de sair daqui e chegar aqui não era, por causa da indistinguibilidade, a soma das probabilidades. O que indicava que seria falso dizer que o sistema saiu de A e foi até B ou pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Essa diferença de probabilidades normalmente se manifestava, como vimos, por alguma oscilação em torno desse valor médio, dessa soma, e essa oscilação tinha características muito semelhantes à de um padrão de interferência comum encontrado na física ondulatória. Com isso, terminamos nossa discussão de alguns experimentos que demonstraram como conceitos básicos da física clássica são inadequados
para descrever o comportamento de sistemas microscópicos, como elétrons, nêutrons e fótons. Nos próximos vídeos, começaremos a apresentar os princípios de uma teoria que descreve com enorme sucesso esse mesmo mundo microscópico. Essa teoria é a mecânica quântica.